Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus. O tema desta manhã, diz o Espírito Santo. Hebreus 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Amém? Vamos orar. Bondoso e eterno Pai, diante da tua presença, estamos agora para falarmos a tua gloriosa e poderosa palavra. Usa-nos como canal de bênção, abençoando, salvando, curando, reabilitando os caídos e oprimidos e repreendendo todo o pecado, para que o teu povo esteja firme, arraigado num só objetivo, te servir na beleza da tua santidade. Abençoa os apoio cultural, Pastor Miguel, minha casa, minha família, neto e todos que fazem parte da nossa família, os internautas, as corporações, desde o soldado da alta hierarquia, todos que estão em eminência, todos abençoa, protege e livra do mal. E abençoa a nação, as autoridades, os internautas, os apoio cultural e todos que estão sintonizados nesta programação. Amém. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade e ele é uma pessoa. Porque ele fala, ele ouve e ele age e ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a Trindade, todos unificados em um só. Não há dois deuses, nem três deuses, é um só. Cada um na sua ordem é decência e não há restrição. Era tão maravilhoso se a igreja, os pastores e todo o corpo de obreiro fossem todos unificados em um só Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. Para quê? Para a união, para que não haja divergência no corpo de obreiro, na igreja, não é de Deus, irmão. Não é de Deus, mas é do inimigo que se infiltra, como se infiltrou lá no trono celestial, para ludibriar a terceira parte dos anjos e foi jogado de lá. Então, na igreja, quando há restrições de um obreiro para outro e há polêmica, não é de Deus. Então, meus queridos, vamos se inteirar, se enquadrar e ouvir a voz do Espírito Santo para nos edificar e solucionar e nos santificar e vivermos uma vida de obediência, para que a igreja desenvolva e seja um povo, como diz a Bíblia, especial, zelosos, oh glória seja dado o teu nome, Pai querido. Especial, zelosos de boas obras, não tem má obra, porque as mal obras não é de Deus, mas é do adversário. Diz o Espírito Santo, assim como os demais escritores do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as escrituras no sentido final e pleno como as palavras do Espírito Santo e não como meras palavras dos homens. A Bíblia Sagrada, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, os escritores, quando ia os profetas, assim fala o Senhor. Por quê? É a palavra de Deus e ele fala através da sua palavra. Então,
esse escritor aos Provérbios foi muito sábio, inspirado pelo Espírito Santo e escreveu. Diz o Espírito Santo, assim como os demais escritores do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as Escrituras no sentido final e pleno, como as palavras do Espírito Santo e não como meras palavras dos homens, porque ela não é palavra de homem. Nós transmitimos, nós somos o veículo e o Espírito Santo é o condutor, que nós lemos a palavra e transmitimos a palavra de Deus, porque nós falamos ela, mas ela é a palavra de Deus. Ao lermos a Bíblia, não devemos pensar que estamos lendo simplesmente as próprias palavras do Espírito Santo que revelam a vontade de Deus para a igreja e para a nossa vida. Hebreus 3:8. Não endureçais o vosso coração como na provação, no dia da tentação no deserto. Então Israel ouvia a palavra. A pior coisa que tem não é o pecador que está no pecado, é ouvir a palavra, a mensagem da gloriosa e santa palavra de Deus e não dar crédito. Ao ouvir, como diz aqui, a voz do Espírito Santo, hoje não endurecei o vosso coração, mas dá o coração com plena liberdade para ele trabalhar, lapidar, adornar e te transformar, e aí ele faz morada, e você é uma bênção nas mãos de Deus. Não endureceu o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes a ponto de se tornar insensíveis à palavra de Deus ou aos apelos do Espírito Santo. A verdade e o viver em retidão já não serão prioridades nossas. Cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. O Espírito Santo nos adverte, ele chama a nossa atenção. Para quê? Ele nos adverte que Deus não continuará insistindo conosco indiferentemente se endurecemos os nossos corações por rebeldia. Existe um ponto do qual não há retorno. Então, meus queridos, precisamos ter muito cuidado. Quando ouvimos a palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência quero e não sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício por mim, por você e por todos nós. Hebreus 3:15. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Quando Israel recebia as correções, as provações, endurecia e Deus castigava, depois eles voltavam, se reconciliavam e recebia bênção e mais bênção. E assim não é diferente. A igreja, ela é a noiva do Senhor e ela tem que estar debaixo das ordenâncias da Carta Magna, que é a Bíblia Sagrada, que nos rege, que nos orienta, e ela fala através de nós lermos e entendermos
o que Deus está falando comigo, com você e conosco. Então, enquanto se diz hoje, é agora, se ouvires a sua voz, não endureceu o vosso coração, como na provação. Meu querido, você que nesta manhã está ouvindo esta mensagem, que é o Espírito Santo que está falando comigo, com você e com nós, dê lugar, abra o teu coração, dá lugar para o Espírito Santo lapidar, trabalhar, te adornar, te transformar e fazer o instrumento novo, e ele próprio faz morada. E aí esta casa velha desteorada passa a ser uma casa linda, limpa, iluminada, e abra a boca. Esta casa fala, esta casa é eu e você. Ah, mas casa fala? Aqui simboliza o templo do Espírito Santo, que é eu, você e nós somos a casa. Quando damos lugar para ele limpar, adornar, iluminar, aí esta casa fala. Abra a boca e ele enche de palavras boas, que vai de encontro às almas carentes e necessitadas. Se ouvirdes hoje a sua voz. O escritor se refere a Israel no deserto, sua desobediência depois do êxodo do Egito, quando ficaram aqueles anos todos escravos nas garras de Faraó, ali, viu, trabalhando forçado, chicoteado, sofreu, clamaram, e ele diz da sua palavra, Deus, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Eles clamaram, Deus transformou, libertou e fez coisa extraordinária em Israel, levando-os para Canaã. Mas houve muitas passagens terríveis na peregrinação. Ali morreu muita gente por causa da desobediência. Nem todos que saíram chegaram a Canaã por causa da desobediência. Não foram gratos, não foram fiéis ao Senhor e pereceram muitos e muitas pessoas. Porque a desobediência é coisa terrível. O escritor se refere a Israel no deserto, na sua desobediência depois do êxodo. Êxodo quer dizer saída do Egito, quando foram libertos da escravidão. E agora não é diferente. Nós estávamos no Egito, mas fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos libertou. E agora é como diz o hino da harpa, livre estou para servir ao Senhor e ouvir a voz do Espírito, e obedecer é melhor do que sacrificar. Como advertência aos crentes sobre o novo concerto. Nós estamos na dispensação da graça, porque os israelitas deixaram de resistir ao pecado e de permanecer leais a Deus e foram impedidos de entrar na terra prometida. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento devem reconhecer que eles também podem ficar fora do propósito divino se forem desobedientes e deixar que seus corações se endureçam. Não deixe endurecer o coração, mas tenha firmeza. Peça perdão daquilo que não está agradando a Deus, e o Senhor, todo aquele que pede, recebe. E Deus diz, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós e limparei as vossas mãos pecadoras. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus está pronto para perdoar todo aquele que sair do prumo e voltar a Ele
ele está pronto e diz: vinde a mim os cansados oprimidos e eu vos aliviarei. Salmo 95, 7, porque ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvir da sua voz, oh glória, que maravilha, bem-aventurado é feliz é aquele que ouve a voz do Senhor, que dá crédito à sua palavra e segue e obedece, porque ele diz: obediência quero, sacrifício Jesus já fez na cruz por mim e por você, agora nos resta chegar a ele, obedecer e seguir o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, mediador, advogado da minha e da tua causa. Todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma lança fora. Se hoje ouvir da sua voz, o Novo Testamento aplica estes versos aos crentes em Cristo. O repouso mencionado no verso 11 já não é Canaã, mas nossa salvação nele. Oh glória! Salmo 95, 8. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Não endurecei o coração. Aqueles que adoram e louvam ao Senhor precisam também ouvir e obedecer a sua voz. O crente que não obedece à voz do Espírito Santo vai endurecendo aos poucos seu coração e assim torna-se cada vez menos insensível aos apelos do Espírito Santo. Daí vem a ira de Deus sobre uma igreja, ou uma pessoa, ou uma nação, como veio a ira contra Israel. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é fogo consumidor, ele é amor, bondade, benignidade, mas com ele é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Cuidado, você, João Alegre, você, irmão, e todos nós, para não deixarmos ser ludibriados pelas artimanhas das belezas deste mundo. É passageira, mas a vida espiritual que Jesus nos deu, ela é infinita, eterna com ele. Oh, glória seja dado o teu nome, Jesus. Provérbios 6, aliás, Provérbios 23 e 26. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observa os meus caminhos. Veja que maravilha! Aí a mente, os olhos é descauterizado e você tem nitidez. Os teus olhos observam os meus caminhos. O caminho do Senhor é diferenciado do caminho do mundo, do mundanismo, das coisas deste mundo, que parece bonita, mas depois é angústia, tristeza, desabor, porque é só coisas passageiras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, maravilhoso Deus! Deuteronômio 15, verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor Deus te deu, te dá. Que o Senhor teu Deus te dá, não endurecei o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão que for pobre. Irmãos queridos, aqui está um exemplo. Para mim, para você e para nós. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quem planta, colhe. A lei da semeadura, que quem favorece alguém
está favorecendo a Deus. Deus não precisa de dinheiro, não precisa de nada, mas a obra de Deus precisa do dízimo, das ofertas. Aquele que fez voto, pague, porque você recebeu, prometeu, e promessa é dívida. Deus prometeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus pagou o preço, meu, teu e nós, nos comprando. Quando Deus pagou o preço, através de Jesus Cristo, tomou sobre si o meu pecado, os nossos pecados, e foi levado ao matador. Morreu por mim, por você e por nós. Pagou aquilo que ele havia prometido, que da semente da mulher nasceria um varão que pisaria e pisou na cabeça da serpente. Mas é Jesus, não é você dizer que está amarrado, está preso, eu piso. Irmão, seja sábio, tenha conhecimento teológico, que é conhecimento da carta magna de Deus, que é conhecimento de Deus. Não seja menino, mas cresça, desenvolva e seja um varão sábio que maneje bem a palavra e não tenha de que se envergonhar. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre, mas ajude, como diz lá em Tiago. Não adianta você ir na casa da pessoa carente, necessitada, de fazer oração bonita e depois dizer amém e ir embora, e ele está precisando de alimento, de roupa, de cobertor, e você vai embora e deixa ele no frio com fome. Mas quando fizer a obra, faça completa. Ore, abençoe e dê comida, dê o vestir, e aí diga amém e vá embora, porque você foi e supriu as necessidades daquele pobre que estava, mas não está mais necessitado. O pobre, a obediência à lei de Deus devia também significa um propósito resoluto de socorrer os necessitados. Primeiro item, Deus observa nossa atitude e desejo de ajudar os pobres e necessitados. Devemos usar nossos recursos materiais para ajudar o realmente necessitado. O espírito de cobiça e de egoísmo, que não se preocupa com as necessidades dos outros, priva-nos da bênção de Deus. Você é impedido, porque você é avarento, mão fechada, não abre a mão nem para cumprimentar ninguém. Como é que você pode receber bênção se você não colabora, não planta? Quem não planta não colhe. Quem planta vento, tempestade colhe. Quem planta o bem, pra si é, e quem planta o mal, pra si é. É um dizer popular, mas é verídico. Segundo item, o Novo Testamento destaca a necessidade da compaixão, sensibilidade e bondade para com os sofredores e outros que enfrentam circunstâncias difíceis que os levam à pobreza ou à penúria. Devemos ter compaixão daqueles que estão sofrendo e orar e buscar a Deus para que Deus solucione os problemas. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ezequiel 3:27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e
e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são eles. Isso aqui fala com Israel. E Deus não quer que nós sejamos, dentro desses parâmetros, rebeldes, desobediência, mas ele diz: obediência quero e não sacrifício, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício ali na cruz, por mim, por você e por nós. Ezequiel 3:26. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e farás mudo, e não lhe se virá de varão que repreenda, porque casa rebelde são. O Senhor, Jeová, não deixou o profeta Ezequiel falar nada para Israel, para que eles fossem corrigidos e recebessem correção, e só falasse quando Deus desse a ordenança. Resumo deste verso 3:26, ficará mudo. Deus deixou o profeta mudo para não falar nada para Israel até a segunda ordem. Ezequiel foi impedido de falar ao povo, a não ser quando recebia uma mensagem direta do Senhor. Então, ele ficou mudo, emudeceu, e Deus não deixou que ele pronunciasse nada, a não ser a segunda ordem. E os israelitas recusaram-se a ouvir e a obedecer a mensagem dos profetas. Deus os deixou sem sua palavra ao determinar o silêncio do profeta Ezequiel. O mudismo de Ezequiel durou aproximadamente 7 anos e meio, até a queda de Jerusalém. Deus é assim, meu filho. Ele faz como ele quer e lhe apraz, e operando ele, quem impedirá? Então está bem nítido e bem claro aqui que Deus, o Espírito Santo diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Você está ouvindo a mensagem? É o próprio Espírito Santo que está falando, mas nós somos o veículo e ele nos usa para nós abrir a boca e transmitir a sua palavra. Então, meus queridos, já ouviram esta mensagem de Deus através do Espírito Santo falando para mim, para você e para nós? Dá crédito à sua palavra. E quando ouvir, dá crédito para que você seja abençoado, seja uma bênção e uma atalaia para abrir a boca e ele encher de palavras boas e não nos proibir, porque ele pode, como Deus fez aqui com Israel, deixar o mensageiro sem a mensagem, porque no tempo certo ele vai usar para você, para nós ouvir e nos chegar a ele. Ele diz: chegai-vos a mim enquanto é tempo, porque é agora. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Tentar a Deus. Meu querido, Israel se rebelava, não obedecia,
tanta favorabilidade que Deus deu para Israel, que eu, você e nós não sejamos coração endurecido na favorabilidade de Deus para comigo, para com você, mas servir a Ele na beleza da sua santidade e ouça e dê crédito à palavra de Deus. Senhor, fala que o teu servo ouve, que Deus continue nos atendendo às nossas orações e que elas subam a teu santo trono como cheiro suave às tuas narinas. Amém e amém. Que Deus abençoe. Bondoso eterno Pai, te damos graça por esta mensagem de alerta que o Espírito Santo está falando, que ao ouvir a sua voz, a sua palavra, não endurecemos os nossos corações, mas dê crédito para Ele trabalhar, lapidar, adornar e sermos um instrumento nas suas mãos. Eterno bondoso Pai, damos graças, Senhor. Abençoa os ouvintes, os internautas que estão sintonizados na emissora Salva, Cura, Liberta. Que não venhamos ser coração duro, mas um coração limpo, adornado e a mente aberta e o entendimento para proclamarmos a tua palavra e os necessitados orarmos e também suprir as vossas necessidades físicas, materiais e espirituais. Em nome de Jesus, abençoa os internautas, pastor Miguel, minha vida, nossos lares, nossas famílias, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus. Amém.